Deus é real, amém? O mesmo Deus que fez o milagre na vida da Thaís, é assim, não é? É o mesmo Deus que vai fazer um milagre na sua vida hoje, amém? João capítulo 5. Um texto que já partilhei, e a Bíblia tem destas coisas, não há nenhum texto basicamente que nós, ou que os irmãos nunca tenham ouvido, se calhar, ou melhor, os irmãos nesta altura, na vossa fase da vida, já devem ter ouvido pregações de todo o tipo de textos, não é? Mas aquilo que é a beleza da palavra do Senhor é isto mesmo. É que estes textos que estão aqui, eles tornam-se vida independentemente da quantidade de vezes que nós os lemos, porque nós percebemos, e especialmente estes textos que falam acerca daquilo que Jesus faz, eles marcam a nossa vida. Amém, irmãos? E nós nesta tarde já temos ouvido algo tremendo, e eu não quero, o meu propósito não é demorar muito tempo, mas eu gostava de partilhar este texto convosco, que é aquilo que eu sinto. João 5 diz assim: depois disto havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há próximo, à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos, ressecados, esperando o movimento das águas, porquanto o anjo descia num certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. Quantos de vocês conhecem esta passagem? Quase todos, não é? Alguns nem lhes apetece levantar a mão, nem dizem que sim, nem que não. Este episódio ele é interessante. Ele é interessante porque tem estes pormenores, que não vou me debruçar sobre isto, a questão do anjo, mas não era sobre isto que eu queria falar mesmo. Aquilo que nós entendemos é que de facto havia um tanque, e havia este tanque que tinha água, que havia o movimento, e havia uma expectativa de que isto fosse a solução do problema de todos os enfermos que ali estavam. O problema era este: é que havia mais enfermos do que o movimento das águas. E determinados tipos de doença simplesmente não dava para ser o primeiro, a não ser que tivéssemos alguma cunha, alguns amigos, algum dinheiro que nos ajudasse a ser o primeiro que entrasse logo após o movimento das águas para sermos curados. E este é o contexto. Este é o contexto da passagem. Fala acerca de uma expectativa que alguém tinha, mas era uma expectativa que não dava para ser cumprida em toda a gente. Apenas o primeiro. Havia uma competição para ser curado, no fundo era isto. O primeiro a entrar nas águas, eventualmente poderia ser curado. Mas há doenças e doenças. E agora entra a personagem, que não é a principal, mas é a personagem secundária do texto, que é um homem. Um homem que tinha 38 anos, que se achava enfermo. Sabemos que ele estava deitado. E sabemos que ele não tinha possibilidade de entrar na água sozinho. Ele não era capaz de o fazer. E 38 anos é muito tempo. É a minha idade. 38 anos. Alguns de nós temos lutas que duram décadas. Quantos de vocês têm lutas que têm décadas? Alguns estão a levantar as mãos. Muitos de nós temos lutas que duram décadas. E nós às vezes podemos perguntar: Senhor, onde é que tu estás? Nossa irmã falava disto, nós às vezes podemos orar e às vezes até podemos duvidar. E quanto mais difícil é as coisas, quanto mais difícil é a circunstância e quanto mais tempo passa, mais dúvidas eventualmente nós podemos chegar a ter. E este homem tinha 38 anos, mas ainda assim havia uma expectativa. O que é interessante, porque ele tinha uma expectativa, mas ao mesmo tempo a expectativa que ele tinha mostrava o profundo desespero e no fundo a falta de esperança que ele tinha. O que é que isto significa? Irmãos, um homem que está há 38 anos enfermo e que conhece este tanque, que já tinha muito tempo, porque este tanque também tinha bastante tempo, era um homem que constantemente estava ali, tinha alguma expectativa, mas ao mesmo tempo sabia que jamais seria o primeiro a entrar na água. É aquela expressão: tão perto e tão longe. E não há nada pior para a nossa fé, para as nossas emoções, para a nossa vida, do que estar tão perto e tão longe. Isto afeta-nos. E o versículo 16, irmãos, nós não conseguimos apreender isto.
E nós temos que fazer um esforço para começarmos a fazer isto. Nós, quando estivermos a ler, quando os irmãos façam isto, e eu também tenho que fazer, por isso é que eu digo nós. Quando nós estivermos a ler um texto, especialmente um texto, que é a questão dos evangelhos, e nós estamos a ler o panorama de tudo, e Jesus ainda não está ali. Diz só, Jesus foi, subiu a Jerusalém, depois há um panorama, e depois o versículo 6 diz assim, e Jesus. Quando você ver o nome de Jesus, querido, você ponha-se em sentido, porque alguma coisa maravilhosa vai acabar de acontecer. E nós não podemos esquecer que este Jesus de quem nós estamos a ler, ele é aquele que está aqui no nosso meio e é aquele que toma conta e domina toda a nossa vida. Este Jesus que fez este milagre, que os irmãos sabem o final da história, é o mesmo Jesus a quem nós adoramos, a quem nós oramos, a quem nós cantamos. E isto deve impactar a nossa vida, porque Jesus, ele está aqui. E diz, e Jesus vendo. Jesus olha, Jesus sabe aquilo que nós sofremos, embora por vezes nós esqueçamos que Jesus conhece-nos perfeitamente e sabe aquilo que nós estamos a passar. Por vezes nós, como crentes, até duvidamos de que Jesus sabe aquilo que nós estamos a passar. E quanto mais tempo passamos na luta, mais dificuldade temos em às vezes acreditar que o Senhor ainda está no controle de todas as coisas. Mas, irmãos, deixem que vos diga uma coisa. Ele sempre esteve no controle e sempre vai estar no controle de todas as coisas, porque nada lhe foge 1 milímetro das suas mãos. Nada. Porque Ele é soberano. E Jesus, vendo este deitado, e qual é o verbo que diz a seguir na vossa Bíblia? Isso aqui? Jesus sabia o quê? Estava neste estado, Jesus não foi apanhado desprevenido, Jesus sabe o tempo que nós temos estado em dificuldade. Jesus sabe há quantos anos você tem orado por um milagre para a sua vida. Jesus sabe há quanto tempo você ora pela sua família, há quanto tempo você ora pela sua esposa, há quanto tempo você ora pela sua doença ou pela dificuldade de algo. Não sei. Deus sabe. E Jesus sabe há quanto tempo você tem orado. Ele sabe todas as coisas. E Jesus vê e Jesus sabe. E é então que Jesus faz aquelas coisas que às vezes são estranhas. Jesus faz-lhe uma pergunta. Queres ficar são? A pergunta é estranha. É irónica. Jesus faz sempre isto. Jesus utiliza muitas das vezes a ironia das situações e das circunstâncias. Não é que Jesus esteja a falar ironicamente. Ele está a ser honesto. Está-lhe a fazer uma pergunta honesta. Queres ficar curado? Mas uma coisa é eu responder instantaneamente que sim. Outra coisa é as circunstâncias que estão à minha volta e o impacto que esta pergunta tem. O homem está há quanto tempo enfermo? E onde é que ele está agora? No tanque, com a expectativa de ser curado, mas sabe que não pode ser porque nunca é o primeiro. E Jesus pergunta-lhe, queres ficar curado? E esta é uma pergunta que merece uma resposta, porque é uma pergunta simples. A pergunta é, queres ficar curado? E nós poderíamos pensar, bem, a resposta ou é sim ou é. Mas o homem, veja o que é que ele responde. E isto é mesmo o ser humano, nós somos assim, irmãos. O enfermo respondeu-lhe, Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada me meta no tanque, mas quando eu vou, desce outro antes de mim. Jesus não lhe perguntou qual era a dificuldade que ele estava a ter. Jesus perguntou-lhe, queres ser curado, sim ou não? Porque é assim que a nossa fé é ativada, passa a expressão. É com as perguntas que Jesus nos coloca. Tu queres ou não queres? Senhor, há 38 anos que ando a orar, como é que tu tens coragem de me perguntar isso? Jesus não quer saber se tu achas que ele deve ter coragem ou não de intervir na tua vida. Jesus não precisa de coragem, ele tem toda a liberdade, tu és dele. Quer tu queiras, quer tu não queiras. Tu és propriedade de Jesus. E se ele te faz uma pergunta, responde-lhe. Queres ser curado? Há tantos anos que eu oro. Se fosse para ser curado, já ia ser. Se fosse para isto estar resolvido, tu já tinhas feito. Às vezes nós queremos colocar-nos no papel de Jesus Cristo.
queremos fazer e às vezes pensamos e dizemos como se fizéssemos melhor do que Ele. E pensamos que faríamos melhor se estivéssemos nós na posição dele. Então o homem, em vez de responder, ele afirma todos os obstáculos que ele tem para não ser curado. Porque a sua expectativa e esperança ainda está no mover das águas. A ironia da circunstância é esta. A expectativa dele está numa circunstância que é impossível para ele. O que ele não entende é que está ali o autor e consumador da vida perguntando-lhe: queres ser curado? E o que é que acontece quando Deus, Criador do Universo, fala consigo e lhe pergunta: o que é que tu queres? O que é que você responde? Você sabe que nos tempos de oração, nos tempos de comunhão, nos tempos devocionais, Deus fala connosco e pergunta-nos. Deus fala através de questões. Você nunca orou e de repente, em vez de vir uma resposta, vem uma pergunta ao seu coração. Responda à pergunta que fica no seu coração. Às vezes Deus vai lhe perguntar assim: o que é que tu queres que eu te faça? E nós nem sabemos. Nós nem sabemos, porque fartamos-nos de orar e estamos tão habituados na sociedade caótica de barulho, 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 e as nossas orações às vezes é só barulho. Pedimos tudo e mais alguma coisa. Pedimos para que Deus ajude este, aquele, aquele outro e a nós, e às tantas as nossas orações espremidas não dão nada. Porque é só pedidos, 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 e depois Deus pede assim, pergunta-nos a nós: mas afinal diz-te tudo, o que é que tu queres que eu te faça? E esta é uma pergunta interessante, sabem porquê? Porque isto faz prioridades na nossa vida. Qual é a prioridade da tua vida? Se tu só pudesses pedir uma coisa a Deus, o que é que tu pedias? O que é que tu te aflige? O que é que te aflige? O que é que tem impedido de tu estares plenamente comprometido com Deus? O que é que tem impedido de tu fazeres e comprometeres-te completamente com Deus? Qual é a coisa e a circunstância que te tem agarrado e atrasado na tua caminhada cristã? Qual é a questão que tu queres que o Senhor resolva nesta tarde? E se nós pensarmos, às vezes é difícil responder a isto. A pergunta é: queres ficar são? Tem exatamente o mesmo impacto. Porque obviamente que o homem quer ficar são. Só que ele ainda não percebeu que a forma como se fica são não tem a ver com os mecanismos e ferramentas que nós às vezes pensamos, tem a ver com a forma como Jesus Cristo quer agir. Você está cá ainda nesta tarde? Você lembra-se quando, por exemplo, há aquele homem que é cego e Jesus cura de uma forma estranhíssima? Cospe e faz lama. Você lembra-se disto? O que é que Jesus está a ensinar com aquilo? É que nós devemos cuspir para curar? É isso? Não. É simplesmente que não há um modelo. Não há um modelo, não há uma forma certa, não dá para fazer replicar aquilo que Jesus faz. Ele faz da forma como Ele quer, porque Ele é que é o dono e Senhor de todas as coisas. E aquilo que nós temos que aprender é a ser sensíveis à voz do Espírito e a sermos guiados pelo Espírito, da forma como o Espírito quer que nós sejamos guiados. Então Jesus cura de várias formas. E a operação de milagres e aquilo que acontece na nossa vida pode acontecer por várias formas. A nossa irmã falou e testemunhou. Ela orou e a igreja moveu-se. A determinada altura, não foi por causa da imposição, ou pode ter sido, nós não sabemos. A irmã nem sequer sabe quando é que foi o milagre. Ela só sabe que o milagre aconteceu. E nós podemos ter expectativas: vai ser agora, vai ser neste culto, vai ser naquilo, vai ser naquele outro. É quando Jesus quiser, se Ele quiser, e Ele quer, amém? Queres ficar são? Queres ser curado? Senhor, não. Se eu tivesse alguém que me pusesse lá em primeiro lugar, tinha hipóteses. Mas eu não tenho ninguém. Jesus não está preocupado com os nossos obstáculos. Jesus não está preocupado com as nossas dificuldades. Não no sentido de que elas o limitem. É isto que eu quero dizer. Jesus preocupa-se connosco, com o nosso estado. Jesus não está minimamente impedido por qualquer dificuldade que nós temos na nossa vida, por muito grande que seja. Para Jesus não existe nenhuma dificuldade. E Jesus disse-lhe: levanta-te, toma a tua cama e anda. Queres ficar são? Não tenho ninguém que me ajude. Então olha, tenho uma boa ideia. Em vez de teres alguém que te ajude, porque é que não te levantas, tomas a tua cama e está a andar? Versículo 9 diz assim: logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e
partiu. Logo, quando Jesus fala, irmãos, está feito. Quando Jesus diz, está resolvido. O brasileiro diz, quando Jesus libera, está liberado. E Jesus libera. Jesus dá. E Jesus faz. Faz, porque Ele já fez, e faz hoje, na nossa vida. Seja qual for a circunstância, seja qual for a dificuldade. Você não duvida de quem é Jesus. Eu dizia isto nesta manhã lá em Orem. Um dos problemas que nós temos é porque à medida que os nossos problemas eles vão se acentuando no tempo, cada vez são mais difíceis e às vezes eles vão se propagando e pelotando no tempo. Isto é, eles passam e ficamos muitos anos com os mesmos problemas. Nós temos a tendência, apesar de continuarmos a vir à igreja, apesar de continuarmos a acreditar que Jesus Ele é capaz, nós às tantas acreditamos que Jesus é capaz, mas é só para os outros. E o que é que isto faz? Isto faz com que aos poucos e poucos nós nos esqueçamos quem Jesus é. E porque nos esquecemos quem Jesus é, às tantas já nem acreditamos que Ele é capaz de fazer alguma coisa na nossa vida. E isto fala e mostra incredulidade na nossa vida. Então nós podemos professar com a nossa boca que temos toda a fé em Jesus e viver como se não acreditássemos em quem Ele é. E Ele é a verdade. Amém? E aquele que é a verdade personificada só pode dizer a verdade. Então nós temos que confiar naquilo que é a verdade de Jesus Cristo. E se Ele diz, Ele vai fazer. Então Ele diz, levanta-te e anda. E imediatamente aquele homem ficou são. Tomou a cama, foi-se embora. E aquele dia era... E agora há aqui outro problema. Os irmãos sabem que os judeus seguiam à risca a Torá. Pelo menos seguiam à risca nas leis que eles assim gostavam de seguir à risca. Mas claramente a lei que imperava e que eles queriam de facto sempre cumprir era a questão de guardar o sábado. No sábado a lei era levada a ponto extremo que eles não mexiam, desculpem a expressão, uma palha, não fosse Deus pensar que eles estavam a trabalhar. Eu estava a ouvir um pastor, uma coisa muito interessante, ainda hoje. Um pastor que diz que estava a passear isto é um americano, um pastor que estava a passear na rua, não sei se era com o cão, se estava a passear sozinho, já não me lembro, mas ele estava a passear na rua e estava já escuro e de repente ele veio um homem assim vir ter com ele, assim meio acelerado, ele ficou assim meio preocupado, no meio da noite alguém vir ter com ele, um homem cheio de barbas, e o homem a primeira coisa que lhe diz é, olha, você é judeu? Ele diz, não sou judeu, eu sou cristão. E ele, graças a Deus, podia-me ajudar. E o cristão pergunta, mas sim, o que é que o senhor precisa que eu faça? Olha, é muito simples, eu só preciso que você venha comigo até à minha casa e que me abra a porta do frigorífico. Ele, abrir a porta do frigorífico? Está bem. Ele foi abrir a porta do frigorífico e porquê é que este judeu queria, porque este homem barbudo era judeu, ortodoxo, porquê é que ele queria que fosse o cristão a abrir a porta? Em primeiro lugar, se ele pedisse a um judeu, o judeu jamais lhe abriria a porta. Mas a ideia é, ainda hoje acontece, porque o sábado é para descansar, as luzes têm que ser acesas sempre antes de ficar noite. Porque é de noite que começa o sábado. Os dias não é como nós, que é à meia-noite. Ali é exatamente o mesmo princípio da ressurreição. Os 3 dias contam-se a partir da questão do entardecer e da noite. Então os judeus, eles acendem todas as luzes e fazem todo o trabalho antes do anoitecer. Aqueles judeus tinham ido às compras, o casal, e chegou a casa, já tinha começado o sábado. E assim que eles abrissem a porta do frigorífico, o que é que se ia acender? Quem é que estava a trabalhar assim? Ele. Isto é interessante porque para nós percebermos ao ponto em que vai o legalismo. E Jesus cura num sábado. E a pergunta que eu vos faço é, Jesus sabia ou não sabia que era de sábado? E porquê é que no Evangelho de João parece que Jesus escolhe os dias de sábado para curar sempre? A minha pergunta é, Jesus está ou não está a provocar uma circunstância? Está ou não está a provocar uma situação? Pastor, isto é coincidência. Não é nada. A Bíblia diz, e aquele dia era... E nós vamos ver o impacto que tem quem, em vez de conhecer o Deus vivo capaz de dar todas as coisas, liga apenas à letra da lei e esquece de quem é Deus. Porque nós podemos viver a vida inteira dizendo que somos cristãos, que amamos a Deus e aquilo que nós amamos são as regras,
as tradições, aquilo a qual nós nos habituamos e esquecemos quem é o Deus que deu todas essas coisas. Toma a tua cama e vai-te embora. Quem é que pediu isto? Foi ou não foi Jesus? E o homem está ou não está a obedecer? O homem agarra na cama, sai, e quem é que são as primeiras pessoas que ele encontra? Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não podes levar a tua cama. O homem está numa cama há 38 anos. E estes homens olham para alguém que está a carregar uma cama no meio da rua, que não é normal, porque as camas não se carregam no meio da rua, a não ser que a gente precise se deitar nelas no meio da rua. Isto é importante perceber. E a preocupação deles é: olha, o que é que tu estás a fazer? Estás a carregar uma cama no sábado? Não é possível fazer isso. Olha, isso é proibidíssimo. Estás tramadinho. E ele respondeu-lhes: aquele que me curou, ele próprio disse: toma a tua cama e o quê? Agora vejam a pergunta deles. Quem é o homem que te disse: toma a tua cama e... O homem disse: o homem que me quê? E eles perguntam: quem foi o homem que te disse: toma a tua cama? Esqueceram-se de um pormenor essencial naquela conversa toda. O homem diz: olha, quem me curou disse para eu tomar a minha cama e andar. E eles dizem, não perguntam: olha, quem é que te curou? Porque a ideia é: bem, isto é um milagre maravilhoso, quem é que te curou? Para a gente saber. O problema deles não é: olha, não importa quem é que te curou, não importa o milagre que está na tua vida, importa seguir regras e tradições. Estamos a falar daqueles que seguiam a Deus e que diziam que eram justos, irmão. E por vezes isto acontece na nossa vida. Nós podemos caminhar com Ele, ou pensamos que estamos a caminhar com Ele ao seu lado, e estamos longe dele porque existe uma barreira, que não é Ele que a cria. Porque Jesus quebrou essa mesma barreira. Mas nós podemos caminhar achando que estamos a caminhar ao lado de Jesus e estamos atidos e preocupados com tudo menos com quem Jesus é e com aquilo que Ele pode fazer na nossa vida. Perguntaram-lhe: quem é o homem que te disse: toma a tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado em razão daquele lugar a ver uma grande multidão. Depois Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: eis que já estás são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curar. Irmãos, este texto, a aplicação é fácil. Qualquer criança lê este texto e entende uma coisa. E às vezes nós precisamos de voltar a ser como crianças. Se eu contar esta história à minha filha ou ao meu filho, eles vão perceber imediatamente qual é o ponto principal da história. E se eu contar esta história a um adulto, ele vai dizer tudo e mais alguma coisa e às vezes não chega ao ponto fulcral. Qual é o ponto fulcral desta história? E os meus filhos vão dizer: Jesus cura. Jesus ama. Jesus faz coisas que mais ninguém é capaz de fazer. E Jesus não está minimamente preocupado se é sábado ou se não é sábado. Jesus não está minimamente preocupado se você está com dificuldades a entrar dentro do tanque, se é essa a expectativa que você tem para ser curado, ou se a solução está nisto, naquilo ou naquilo outro. Jesus não está preocupado se a sua solução está em outra pessoa qualquer. Jesus quer que a única solução que esteja na sua vida e no seu coração, em primeiro lugar, seja sempre: Jesus, tu és o meu socorro, independentemente daquilo que estiver a acontecer. O meu socorro não é o especialista médico, o meu socorro não é o dinheiro que possa haver, o meu socorro não é o poder, se eu tivesse isto, aquilo ou aquilo outro. O meu socorro é o Deus Criador de todas as coisas, aquele que disse: haja luz e houve luz, aquele que disse: tu és curado e estás curado, aquele que faz todas as coisas acontecerem. Amém? Nós esquecemos quem é Jesus. Porque como seria a nossa vida se nós nos lembrássemos que este é o Jesus a quem nós oramos? Irmãos, Deus tem falado comigo constantemente no último ano, acho eu. Eu acho que Ele falou isto sempre na minha vida toda, mas no último ano, continuamente, nós não podemos esquecer quem é Jesus. Porque senão andamos a brincar à religião. Andamos a brincar às igrejas, andamos a ocupar o tempo.
Jesus é demasiadamente importante. Irmãos, Jesus é a razão pela qual todos aqueles que aqui estão, no final dos tempos, nós não vamos parar ao inferno, vamos para o céu, porque Ele conquistou a nossa salvação. Porque o nosso destino era claramente a condenação eterna. E nós esquecemos quem é Jesus. Nós esquecemos que Jesus é capaz de fazer coisas incríveis e maravilhosas. Deus está connosco, amém? Jesus está connosco. Eu não sei qual é a sua circunstância, qual é o seu problema, não sei se o irmão precisa de cura, não sei se não precisa de cura. Uma coisa eu sei, todos nós, e os irmãos levantaram, alguns de vocês têm problemas que têm décadas. Décadas. Mas há uma coisa incrível, é que o nosso Jesus, Ele é eterno. Ele não se preocupa com problemas de décadas. Para Ele isso não é nada. Nada. E Ele é capaz de fazer. Há irmãos aqui aflitos, eu sei. Há irmãos aqui aflitos. Mas deixem-vos dizer isto. Encarem isto como se fosse Jesus a dizer. Jesus tem visto o teu clamor. Jesus sabe quantas vezes tu tens chorado. Jesus sabe quantas vezes tu tens estado desesperado. E quantas vezes tu achas que estás sozinho. E sentes-te sozinho. Jesus quer dizer nesta tarde, nunca estiveste sozinho, eu estou sempre contigo. Sempre contigo. Há aqui pessoas que têm problemas e têm problemas na questão psicológica. Jesus quer dizer-te nesta tarde, qualquer doença é doença, mas nas minhas mãos não há nenhuma doença demasiado poderosa. Eu sou o Deus capaz de tirar a depressão. Eu sou o Deus capaz de tirar todas as coisas. Clama a mim e eu vou-te socorrer. Mas vamos ficar em pé e vamos orar. Amém?